O Paulo Bergoc vai estar com a gente aqui analisando tudo isso. Eu vou dar essa notícia e daí na volta o Paulo já vai estar comigo aqui. Eu sei que ele já está na ponta da linha para a gente poder colocar ele com a gente aqui no estúdio. Então, mas eu quero contar para vocês essa história. Presta bastante atenção porque tem muita coisa para você entender que é aquilo que a gente não cansa de falar, não é? A gente vive dizendo para você. Não adianta você reagir, a polícia vai sempre atirar e te devolver. Essa é a história. Coloca no ar as imagens, Tony, vamos lá. Você está vendo aí as imagens dessa situação que aconteceu lá na Flórida. Um homem armado foi morto em um tiroteio com um policial nessa segunda-feira de manhã, lá em Broward County, lá no sul do estado. A polícia disse que começou com uma parada de tráfego em um Lexus prata, com uma etiqueta na realidade, com uma placa suspeita de roubo, pouco antes das 11 da manhã, lá em Dania Beach. O homem naquele carro fugiu e cruzou toda a Sterling até onde um grupo de hotéis estava localizado no bloco 106 da Southwest. Os policiais correram atrás dele e o suspeito armado foi baleado. Segundo as informações da polícia, eles disseram apenas que 3 oficiais estavam no local quando isso aconteceu. Não está claro quantas pessoas dispararam contra o suspeito ou quem abriu fogo primeiro. Segundo as informações do Carey Code, a história é a seguinte: um indivíduo do sexo masculino dentro do carro fugiu em direção ao norte através da Sterling Road. Os policiais perseguiram essa pessoa a pé entre alguns prédios de hotéis quando eles estavam envolvidos em um tiroteio, onde um policial também estava no meio, por volta das 11 da manhã. O sujeito que fugiu do carro estava armado. No momento do tiroteio, uma arma foi recuperada perto do corpo dessa pessoa, que não foi identificada ainda. Os oficiais realizaram a tentativa de ressuscitar o sujeito, mas ele foi declarado morto ali no local mesmo. A identidade não foi divulgada. E essas são as imagens que você vê, inclusive um corpo coberto com essa lona amarela que você viu aí. E a situação também na Sterling Road, né, que ficou desse jeito. Por horas, os detetives percorreram a área, coletando evidências e reunindo os detalhes do que aconteceu exatamente. Como é o protocolo, qualquer oficial que disparar uma arma será colocado em missão administrativa, disse o policial responsável. Eu quero trazer para vocês agora aqui, essa é a novidade, a gente tem ele com a gente agora aqui, está aqui do meu lado, Paulo Bergoc, que vai comentar. Bom, você viu a história, né, Paulo? E aí, qual a avaliação dessa situação? Conta pra gente. Bem, Paulo, boa noite a todos, boa noite a você, boa noite à equipe. Nessa ocorrência aí, Paulo, pelo que nós temos, pelas informações que a gente tem, a gente vê que houve uma troca de tiro, o carro está perfurado de bala, você vê que o vidro parece que tem uma marca de perfuração, parece que o vidro traseiro também está estourado, e tem uma arma na parte traseira do carro, uma pistola jogada, tem até um policial do gabinete do xerife que está, preservando aquela arma ali. A lei aqui é bem clara, Paulo. Se o indivíduo desce já com intenção, com a arma e troca tiro com a polícia aqui não pergunta nada, Paulo. É bala. Vai fazer o quê? A polícia representa o braço armado do Estado para garantia da lei e da ordem. Então, Paulo, se o indivíduo desceu já de arma na mão, não atendeu... Então, essa que é a história. O cara já estava com a arma, mas ainda não se sabe quem atirou primeiro. Nesse caso, eu imagino que quem deve ter atirado primeiro, por ele estar armado e apresentar ameaça, pode ter sido pelos policiais, né? Sim. A legítima defesa putativa, Paulo, é uma legítima defesa que cabe ao policial, ao agente público, para que ele defenda antes de tomar. Então, aquela história, o marginal, a pessoa precisa primeiro atirar no policial para ele reagir. Isso é furado. Você entendeu? A vida do policial vale muito. Então, ele se defende. Por que o cara desceu com uma arma na mão? Você entendeu? O procedimento aqui qual que é? Se você tem uma arma e pode andar com ela, no seu estado permite, antes da drive license, você tem que dar a carteira do concílio para ele. Então, e por que o cara fugiu? O indivíduo sem documento, sem nada, alguma coisa tem nessa história, Paulo.
Entendi, olha só. Não A gente posso... tem aqui, do meu lado esquerdo, a gente tem o Paulo comentando comigo, e aqui você vai vendo as imagens, é aquilo que a gente falou, ó. O carro tá todo cravejado de bala, né, Paulo? Uhum. Aqui tá o corpo estendido Isso. no chão e a arma que foi encontrada e já foi separada como protocolo. evidência, né? E como evidência daquilo. É o protocolo, claro né? Põe a arma bem longe do indivíduo. E nesse caso, só para saber, eles fazem a balística para saber, essa aqui saiu daqui, essa aqui saiu daqui? Eles fazem essa situação também? Sim. Se há alguma dúvida com relação às pessoas que efetuaram os disparos, as armas de todos os policiais, você falou no começo, 3 policiais participaram da ocorrência. A arma dos 3 policiais vai ser apreendida e depois, num posterior local, eles vão fazer o local de evidência, eles vão fazer a dinâmica do local. Como que é? O direcionamento dos tiros. Você entendeu? Então, você estava onde? O policial A estava parado na parte de trás. O policial B na parte frontal, o policial C do lado do passageiro. Então, vão-se olhar as perfurações no corpo do indivíduo, vão-se olhar as perfurações do carro para confrontar com aquilo que os policiais estão falando. Então, tudo é confrontado. E como eu já te falei anteriormente, todo projétil e todo estojo tem um DNA. Você não consegue adulterar esse DNA do projétil do estojo. Então, quando você faz a análise no microscópio, no micrômetro, você põe ele lá no microscópio e ele dá a raia, você sabe que aquele projétil saiu de determinada arma e você vê se ela está no sítio da ocorrência. Entendi. Tá aí o nosso especialista falando a respeito dessa ocorrência lá na Flórida. Mas eu tenho mais, está começando agora só. A gente tem um tiroteio, Paulo também já acompanhou comigo aqui. Esse tiroteio, inclusive, é algo daquilo que a gente lamenta. Uma garotinha de 9 anos acabou sendo baleada. Tony, traz para mim aqui na nossa tela, justamente para a gente poder colocar no ar. Você está vendo aqui a história, pode encher a tela para a gente poder acompanhar. Você está vendo exatamente os protagonistas dessa história. Em questão de segundos, o estacionamento do Vi Italiano Restaurant, em Independence, se tornou o local de um tiroteio contínuo na última sexta-feira. As câmeras de vigilância acabaram captando tudo enquanto um carro e um SUV, você está vendo na sua tela aí, corriam pelo estacionamento lotado, trocando tiros. Uma pessoa disse que no momento o restaurante estava lotado com mais de 100 clientes. Alguns dos clientes ouviram os tiros, tinha um casal que tinha acabado de sair, eles estavam andando por ali, para o outro lado do SUV. Eles ouviram bum, bum, bum e pularam e ficaram atrás dos carros. O proprietário disse que quando um dos veículos passou zunindo, havia um funcionário seu que estava levando o lixo para fora. Infelizmente, esse funcionário conseguiu se esconder. O dono disse o seguinte, que eles tiveram sorte de nenhum funcionário ou qualquer cliente ter sido prejudicado nesse incidente. Aí ele disse o seguinte, o meu filho estava aqui e estava se preparando para sair. A minha esposa disse, vai lá e diga oi para outro cliente. Eles fizeram de outra forma, eles teriam saído bem na hora que estava acontecendo. Ele disse que não houve danos ao prédio, mas vários carros, incluindo o dele, foram atingidos por bala. Mas a principal preocupação agora é com uma menina de 9 anos, que a polícia diz que estava no veículo durante parte do tiroteio e ela ficou ferida. Mais uma vez, os inocentes pegam tudo e ela não tem nada a ver com isso, mas aqui está ela que ficou ferida, é apenas uma coisa muito triste. A polícia não deu nenhuma atualização sobre as condições da menina, mas o proprietário diz que ela já está se recuperando. Paulo, que lamentável, é quase um drive-by shooting, né? Porque eles estava rolando um tiroteio no estacionamento, né? Paulo, essas guerras de gangue estão acontecendo e se avolumando cada vez mais. Você comentou outro dia que o tráfico de armas, as armas irregulares, as armas sem documento, elas estão começando a campear aqui nos Estados Unidos. Em vários lugares, as pessoas estão andando armadas, sem autorização, pega a arma em qualquer lugar, está ficando um negócio fácil isso daí. Então, a tendência desses tipos de confronto entre gangues é aumentar. Entendeu? Então, se a polícia fizer um trabalho de inteligência, como eles fizeram outro dia aí, que aprenderam, até foi reportagem da nossa TV aí,
sobre o pessoal que estava traficando arma, né, vendendo arma de forma ilegal para pessoas de gangue, que a polícia investigou o pessoal por 3 meses. Se eles não fizerem esse serviço de inteligência, vai ser problemático, porque isso só tende a aumentar. Que lamentável. A gente vê, né? E inclusive a polícia divulgou as imagens das câmeras de segurança, porque mostram exatamente os suspeitos. Porém, não existe nada além disso. O que é lamentável da gente ver que falta ainda aquela situação, que eu acho que é o que a gente fala sempre, a participação de quem estava lá, da população, para dar informações. Se você viu alguma coisa, fale alguma coisa. Essa é a situação, essa é a história. Muitas vezes até, o que acontece? A pessoa está lá, participa da história, mas fala, não vou me meter, não vou me envolver, porque eu não quero confusão para mim. Amigo, nesse ponto, e o Paulo está aqui e não me deixa mentir, nesse ponto a polícia não está interessada em você. A polícia está interessada em resolver o problema e prender os bandidos que fizeram essa situação toda, que levou uma menina de 9 anos para o hospital. Eu estou certo, Paulo, a pessoa quando ela participa numa situação como essa, que ela é testemunha, ela tem que ir lá dar o seu testemunho, independente de qualquer situação. Liga, né? Ela pode ligar, ela pode dar um depoimento anônimo até, se ela quiser, né? Exatamente. A polícia, o policial, principalmente aqui, eu já vi em algumas oportunidades, o policial distribuindo cartões no local do crime, para que as pessoas pudessem ligar de forma anônima. Eles têm no cartão WhatsApp, e-mail, tem várias formas de comunicação com eles por mensagem, até para a pessoa, ele ensinando no verso do cartão como que a pessoa podia fazer para ligar de telefone público, para que não fosse identificado, para que ele pudesse passar um norte, para que o policial não tem bola de cristal. Primeiro ponto é esse. A polícia trabalha com evidência e trabalha com informação. Se a população não ajudar, não tem como a polícia criar uma expectativa da investigação. O maior aliado da polícia no esclarecimento de um crime são as pessoas, as testemunhas e as provas. Se esse tripé, uma das pernas falha, as pessoas furam, você só vai ficar com uma coisa fraca, né? Vai ficar com uma base fraca, só 2 pés. O que o policial está falando e as provas técnicas. Agora, testemunha derruba laudo. Então, o testemunha é importantíssimo. A pessoa que peça as providências da segurança, do seguro dele, né? De segura testemunha, que aqui é bom pra caramba. Funciona mesmo. Lá no Brasil também funciona. E isso é importante. Você vê, né? Mais um caso em que uma criança é alvejada, já acho que é a terceira esse mês, esses 2 meses que a gente comenta, que é uma criança que é baleada. Aqui, né, Paulo? Que a gente mostrou isso, aqui. A gente não traz todos os casos. Imagina se a gente fosse trazer todos os casos, o que a gente não ia mostrar aqui? Eu acho que realmente você tem razão, acho que é a 3ª ou a 4ª já, só nesse mês. E eu falo uma coisa, Paulo, não existe bala perdida, existe bala achada. A achada foi essa menina aí, essa coitada que estava aí, essa criança, que não tem nada a ver com a história, que tomou um tiro na mão. Você entendeu? Olha só, tem mensagem aqui, Paulo. Boa noite para a Emelina Haut, está aqui com a gente. A Emelina Klang, né? A Kelly Terra também está assistindo aqui. Já estou bem chique e bem famosa aí na minha emissora favorita e o meu elenco mais lindo da USBR TV. Obrigado, Kelly. A Ariane Brito está aqui assistindo a gente, dando boa noite. Marco Aurélio Moraes também. O Ibis também, boa noite a todos. O Edson Silva, boa noite, Paulo, ligado de Kearney, New Jersey. O Edson Silva, abraço à minha família, amigos que estão acompanhando o seu programa no Brasil. Parabéns, good job. Obrigado você, viu, Edson? Fernando Campelo dizendo aqui, muito bom. A Rosana Rodrigues Blanco, boa noite para todos. Com certeza será mais um show. Obrigado. Jorge Ricardo Zaia, o melhor apresentador brasileiro dos Estados Unidos. Obrigado. E a Emelina dando boa noite também. Daniele Tai, boa noite, Paulo Sérgio, adoro o seu programa. Obrigado. E é claro que a gente tenta aqui dar para trazer para você a melhor prestação de serviço sempre. Olha só, você que está em casa agora, vai acompanhar com a gente, comigo aqui, com o Paulo, que está comigo aqui no estúdio, você vai acompanhar comigo uma body cam de uma situação. Se eu não me engano, isso aí aconteceu aonde mesmo? Em Huntsville. Em Huntsville. A gente vai trazer para você. Isso. E você vai acompanhar, o Paulo já vai, enquanto a gente vai colocando as imagens, o Paulo já vai mais ou menos explicar o que foi que aconteceu. Coloca no ar, Tony, vamos lá, acompanha com a gente. Pode começar, Paulo, explica pra gente o que foi que houve nessa situação aí.
Ó, os policiais receberam uma informação de que alguém estava tentando invadir esse trailer, certo? Sim. Alguém estava tentando invadir esse trailer, né? Exatamente. E o que aconteceu? A pessoa estava no 91 e estava dando todas as características da ocorrência, que a pessoa está armada, tentando invadir. Você até a porta do trailer já está aberta ali, né? O indivíduo, com a chegada da polícia, se escondeu entre os trailers ali, ó. Você pode ver os pés dele e ele toca o punho, ó, o voz para que parasse. Peraí, Paulo, deixa eu só O policial estava armado com... O cara, ele saiu, deixa eu só entender um pouquinho. Ele saiu de trás do trailer, ele apontou a arma para os policiais e tomou chumbo. Mas ele não estava bem, ele estava doidão nessa hora, né? Ele não estava bem mesmo, né? É. A pessoa não pode estar normal nessa situação, né, Paulo? A pessoa deve estar com o psico dela doido, né? O cara é muito louco aí sobre influência de droga, metanfetamina, qualquer tipo de droga, né? Ou qualquer alucinógeno. Porque imagina uma pessoa com um fuzil na sua frente, dando ordem de parada. Ele efetuou 2 disparos de advertência, o policial. Você pode ver que ele efetuou 2 disparos de advertência. O cara continuou vindo com a arma para cima. Aí não tem como, né, Paulo? Paulo, o cara é meio Jason, né? Tipo, o cara toma muito. Você viu que o policial deu os tiros do lado esquerdo dele. E ele pulou para frente do policial com a arma na mão, para tomar os tiros. Olha só, Paulo, é o seguinte, ó, isso aconteceu na comarca de Weber. Olha lá, isso aconteceu na comarca de Weber, cuja equipe de investigação ainda está analisando o assassinato do Cody J. Hadley, de 32 anos, que acabou se envolvendo nessa situação com um policial no último dia 23 de outubro. A chamada foi feita para o 911, né? Por volta das 10h40 foi o horário que ele chegou lá. Daí falaram que tinha alguém no trailer, ele tem uma arma, disse ele as pessoas foram atender a emergência em uma gravação da ligação. Depois de alguns minutos, a mulher disse ao atendente, lá se vão mais dois, referindo-se aos tiros sendo disparados. Quando 2 policiais chegaram ao local, um agarrou o rifle e se posicionou do lado de fora do trailer, que é isso que você vê aí. Todos dentro do trailer venham para fora, é o que o policial diz. Saia com as mãos para cima e depois de um momento de silêncio e sem ver nada, o policial vê 2 pés entre o trailer e o outro estacionado nas proximidades. Ouve-se o oficial pedindo que a pessoa saia do esconderijo com as mãos para cima. Quando ele sai entre o trailer e o outro, ele imediatamente começa a correr em direção aos policiais, levanta uma arma e aponta para os policiais. E ele grita, ó, várias vezes, tá vendo? Ó, solta a arma, mas aí não teve jeito. Foram disparados pelo menos 7 tiros nessa história aí. Ele deixou a esposa, 3 filhos, né? O gabinete do procurador da Comapa de Weber disse que os investigadores descobriram até agora que Hadley estava segurando uma arma calibre .40, ele estava sob a influência de metanfetamina e perturbado com questões familiares. Que situação, hein, Paulo? Aí não tem jeito, é aquela história que a gente fala que acontece com a droga, né? O que a droga faz na família. E não tem mesmo o que dizer. O cara tava doidão mesmo, tava louco, não atendeu. Olha lá, ele sai correndo. Eu acho que ele nem sabe o que ele tá fazendo numa situação como essa, né, Paulo? O cara não tem a menor noção disso, né? Paulo, é difícil falar porque a outra parte não vai mais estar aqui para um depoimento. O que, né? A gente tem a imagem do policial que, quando viu o indivíduo com a arma em punho, efetuou 2 disparos de advertência. Então, os 2 primeiros tiros que o policial deu de fuzil foram disparos de advertência para o cara parar e fazer a ordem dele, joga a arma no chão. Quando ele não jogou e fez aquele gingado na frente do policial, o policial falou, ele vai cair em mim. Aí o policial não teve outra alternativa, senão obstar a injusta agressão, que é o que fala a lei, né? O policial atirou nesse caso aí para obstar a ação. Porque se ele não atira no cara, o cara atira nele, mata o policial e pronto. Então, olha só, a gente tá vendo e a gente pode rever mais uma vez. Você vê que são 2 trailers. Na realidade não tinha... um é um trailer e o outro é um trawler, viu, Paulo?
Ah, um é o trailer e o outro é aquele que vai, que você puxa pelo carro, né? E aí você consegue ver ali que do nada você vê os pezinhos do cara. Olha lá, olha lá, ó. Ele vem vindo, ele vem E isso, ó, os caminhando, ele vem pezinhos dele chegando. caminhando. Exatamente, ele vai chegando, de repente ele sai. Eu acho que ele fala, é agora que eu vou fazer a minha entrada. E ele sai pulando. É um negócio muito estranho que Olha lá. acontece ali. É assustador. Olha só, deixa eu dar uma lida aqui nos comentários enquanto você vai vendo aí, Paulo. Vem aqui comigo, olha só. O Márcio Macari, boa noite, pessoal do SBR News. Felipe Corrêa, boa noite, mister. Com essa elegância digno de um lorde, à frente do melhor jornal das Américas, jornal que faço muitíssima questão de compartilhar. Obrigado, viu, Felipe? Adrian Blanco, grande Paulo Oliveira, que é o nosso Paulo Bergocchi. Lá eles se chamam de Paulo Oliveira, né, Paulo? Rosana Rodrigues Blanco, aguardo o comentário do Paulo, sempre esclarecendo com toda a propriedade. Márcio Marcari, parabéns ao SBR News por ter na equipe o Paulo, comentarista policial, sabe os comentários. Marcos Sena, programa de noticiário muito bom, bem como os comentários do experiente policial paulista Paulo Bergocchi. E a Rosana diz o seguinte, ó, comentarista de ponta, fica bem mais enriquecido esse conjunto, apresentar e comentar mais propriedade, o resultado positivo. Por isso que a gente trouxe o Paulo para cá, né? A gente trouxe o Paulo justamente para isso, né? O Diego Carrias, boa noite, PS, sucesso amigo Alberto Silva Júnior, meu amigo Paulo Bergocchi, conhecimento de mais de 30 anos na ativa, parabéns e um abraço. Quem disse é o Alberto Silva Júnior. E Horácio Saboia, excelente programa como sempre, boa noite, PS, boa noite, Horácio. Paulo, deixa suas considerações finais aí, mais um dia que a gente está terminando, com essas 3 de hoje. É aquela história, né, Paulo? A gente tem que seguir as ordens da polícia sempre. A gente viu 3 situações, uma que não tem como mesmo, porque foi os carros passando naquela situação já em pleno tiroteio, foi isso, eles não entraram para atirar no restaurante. A primeira não atendeu a ordem de parar do policial, tomou bala mesmo, e agora essa situação lamentável que a gente viu aqui no telão, com o cara completamente doido, né? Essa aqui é a história. E é por isso que a gente faz isso, a gente traz para você sempre a notícia e traz o comentarista que sabe, são mais de 30 anos como policial e que agora presta esse serviço para a gente, Paulo. Muito obrigado mais uma vez, viu?